Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje eu recebi um questionamento muito interessante. E a pessoa, ela fez uma indagação a respeito do porquê o Novo Testamento, que foi composto por judeus da época de Jesus, naquela época se falava o aramaico, então por que não escreveram em aramaico os 4 evangelhos e sim em grego? Vamos responder essa questão muito interessante. Vai te dar um esclarecimento aí para você poder estudar melhor os fatos, tá bom? Então assista o vídeo até o final. Gente, graças a Deus, o aplicativo do CACP na Play Store voltou. O nosso webmaster já faz quase 15 dias que está aí batalhando para acertar o processo lá com a Google. Eles pediram um novo contrato e eles não cobram como a Apple Store. Mas a burocracia que eles fizeram para a gente poder manter o aplicativo foi colossal. Mas voltou, tá lá. Com o aplicativo você vai ter 14 mil artigos na palma da sua mão aí no seu celular. Então baixe o nosso app. É só escrever CACP ou Centro Apologético que vai aparecer o CACP para você baixar aí no seu celular. Também, gente, se não se inscreveu no canal, se inscreva, é gratuito. Estamos lutando aqui para chegar a 100 mil inscritos. E outra coisa, você gosta da gente? Você acha importante o nosso trabalho? Então vá lá no CACP do Apoie-se do CACP, vai lá, é uma plataforma de ajuda, você pega lá o seu cartão de crédito, põe lá um valor simbólico, vai lá, coloca, preenche seu cadastro, nos ajude mensalmente e todos os meses, no dia 30 de cada mês, nós faremos sorteios aqui de bíblias, de livros, de revistas, de materiais apologéticos. Então você colaborando nos ajuda a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, tá bom? Bom, vamos lá ler aqui o zap do irmão. Ele diz assim: oi pastor, um videozinho que assisti disse que os evangelhos são fraudulentos, pois se fosse escrito pelos apóstolos judeus, estariam em aramaico, língua do povo hebreu, e não em grego. Isso seria verdade? Obrigadão, ele fala. Muito bem. Eu quero ler aqui um texto bíblico, porque eu gosto sempre de embasar minhas respostas, além de ser uma resposta técnica, secular, mas eu gosto de embasar com evidências bíblicas também. João, capítulo de número 19, verso 19 e 20. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico ou aramaico, grego e latim. Então vejam, aqui João deixa claro que o Pilatos condenou Jesus e para que todo mundo lesse e entendesse, ele escreveu em 3 línguas, 3 idiomas. No hebraico, que é a língua religiosa dos hebreus, no grego, que é a língua culta do império, e o latim, que é a língua mátria de Roma. Assim estava escrito sobre a cruz de Cristo. Por que esses 3 idiomas? Então, o hebraico, eu já falei, era a língua da religião. Então, o povo judeu usava o hebraico numa questão litúrgica, principalmente. Na época de Jesus, o hebraico que se usava era o aramaico, que é uma língua bem próxima, é um tipo o português de Portugal e o português do Brasil. Então, eles usavam o aramaico. Aí vem o latim e o grego. O latim é a língua mátria do império. Então, os soldados, eles eram iletrados. Logo, o povo de Jerusalém, de toda a nação de Israel, que estava sob o jugo do Império Romano, tinha que conhecer o latim, porque o soldado ia conversar com ele em latim. E se ele não entendesse, o soldado matava ele. A coisa era complicada, então ele tinha que saber a língua do culto, da sinagoga,
tinha que conhecer o latim, que era a língua dos soldados, e tinha que conhecer o grego. Por que o grego? O grego se tornou a língua, tanto em Israel quanto em todo o Império Romano, que era a língua dos documentos. Então, se você quer escrever algo que você quer deixar para a posteridade, que você quer que circule pelo Império com uma seriedade documental, com uma evidência histórica de alguma coisa, você não escreve nem em hebraico nem em latim, você escreve em grego. Se você vai registrar um documento de um imóvel, de alguma propriedade, era em grego. Então, por que que os apóstolos escolheram a língua grega? Porque era a língua que todo o império respeitava, que sempre ia ter alguém que soubesse ler aquela língua. Vocês estão entendendo? É como na nossa cultura atual. A língua mais falada no mundo é o mandarim, é a língua chinesa. Essa é a língua mais falada do mundo. Mas a língua dos negócios, dos business que eles falam, né? Do mundo empresarial é o inglês. Então, todo chinês na escola, além do mandarim, do dialeto local deles, porque eles têm vários dialetos, eles aprendem o inglês. Nós aqui aprendemos o português e também noções de inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua universal, principalmente nas questões econômicas. Então você tem que saber inglês. Se você quer um bom emprego, se você quer uma boa posição social, você precisa conhecer um pouco de inglês. Esta conjectura que estou fazendo aqui é muito similar ao que acontecia no mundo bíblico. Só que hoje o inglês estaria para o grego, o português para o latim. E o hebraico aí é o nosso evangeliquez, é a nossa língua teológica. De certa maneira, nós ainda temos um critério parecido. Mas, naquele tempo, naquela cultura, isso foi muito mais acentuado. O grego foi tão forte que a gente, quando fala do Império Romano, a gente fala o Império Greco-Romano. Por quê? Porque na historiografia nós aprendemos que os romanos conquistaram os gregos e a cultura grega conquistou os romanos. Foi essa simbiose nacional ou estatal que aconteceu ali. Um império conquistou o outro, mas o império conquistado tomou o poder pela cultura, que são os gregos. Então, gente, por que o Novo Testamento foi escrito todo ele em grego? Porque eles queriam que o Novo Testamento fosse um documento que fosse lido em todas as igrejas, que fosse compartilhado, copiado e, acima de tudo, tivesse credibilidade histórica e documental. Logo, escreve-se em grego. É simples isso. Não quer dizer que não possa ter cópias em outros idiomas como tinha. Como provavelmente aconteceu. Nós temos aí 24 mil manuscritos. Dos 24 mil manuscritos do Novo Testamento, nós temos 5 mil em grego, nós temos 9 mil em latim e 11 mil em outros idiomas. Era a língua da cultura, era a língua dos documentos, então escreve-se em grego. Hoje, se eu vou escrever um documento que eu quero que o chinês, o russo, o japonês e o português leiam, eu escrevo em inglês. Todos vão ler esse documento, porque o inglês é a língua universal do comércio, das negociações, dos documentos. Então, gente, não há nada demais de todo o Novo Testamento ter sido escrito prioritariamente em grego. Na verdade, os apóstolos escolheram certo. Era grego mesmo, tinha que ser para poder circular o império. Paulo escrevia uma carta que era lida em vários lugares. Ele mandava uma carta aos Efésios, mas essa carta tinha que ser lido e repassado, não só na cidade, mas em outros lugares. Logo, em grego seria ótimo, que sempre alguém dentro da comunidade saberia ler o grego. O hebraico já seria complicado, porque é uma língua restrita a um pequeno estado, que é o Estado de Israel. O latim é mais ocidental do que oriental, e também não era todo mundo que falava latim.
Logo, o grego, você chega lá no mundo árabe, fala em grego, os árabes, alguém lá vai entender o grego, porque era a língua do comércio. Os árabes, por exemplo, comercializavam, tinha a rota da seda, então eles tinham que conhecer a língua grega. Não foi uma escolha casual, foi uma escolha pensada. Agora, o ateuzinho aí, que segundo o irmão fez o videozinho, foi um ateu que não estudou a temática direito. Se você quer desacreditar o Novo Testamento, você tem que pensar um pouco melhor, conjecturar outras ideias, porque argumentar que quem escreveu é um povo hebreu, de língua hebraica, logo teria que ter sido escrito em aramaico ou em hebraico, e não foi, foi em grego. Então não foram os apóstolos que escreveram. Aí é infantilidade primária, né? Precisa estudar um pouquinho, tá bom? Muito obrigado, então, pela sua audiência, e se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.